Ansiedade. Uma palavra que a gente ouve o tempo todo, né? Milhões de pessoas sentem isso na pele. Mas e se a gente estivesse olhando para o lugar errado? E se a raiz do problema não estivesse só na nossa cabeça, mas no mundo em que a gente vive? Nesta análise, vamos mergulhar exatamente nessa questão. A ansiedade é uma falha individual ou um sintoma dos nossos tempos? Basicamente, a gente tem duas grandes narrativas. De um lado, a ideia de que a ansiedade é um problema pessoal, sabe? Coisa da sua química cerebral, da sua genética, uma falha interna. Do outro lado, uma visão bem diferente, a de que a ansiedade é, na verdade, um reflexo do ambiente, da nossa cultura. A pergunta é, qual delas conta a história completa? Ou será que a verdade está no meio disso tudo? Para começar a desembolar esse novelo, vamos dar uma olhada na explicação mais famosa, aquela que todo mundo conhece. Vamos chamar de a história oficial da ansiedade. Essa história se baseia no que chamamos de modelo biomédico. E o que isso quer dizer? Bom, ele basicamente trata o sofrimento mental como se fosse uma doença do corpo, uma disfunção biológica ou genética daquela pessoa. O foco está todo no indivíduo, no cérebro, nos genes, e o diagnóstico geralmente vem de uma lista de sintomas, tipo as do famoso manual DSM-5. E a versão pop dessa ideia, a que viralizou, é aquela que a gente ouve em todo lugar. Ansiedade é simplesmente um desequilíbrio químico no cérebro. Provavelmente falta de serotonina, certo? É uma explicação super simples, direta e que se espalhou como fogo. Só que essa explicação, por mais popular que seja, está bem longe de ser um consenso. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Vamos agora entrar na nossa segunda sessão e começar a questionar essa narrativa. E para botar mais lenha nessa fogueira, a perspectiva crítica que a nossa fonte de hoje apresenta descreve essa teoria do desequilíbrio químico com todas as letras. Olha só. Uma falácia nunca comprovada. Pois é uma afirmação bem forte que meio que obriga a gente a olhar mais de perto, né? E por que essa crítica é tão dura? Bom, por alguns motivos. Primeiro, porque esse modelo pega um problema super complexo e bota toda a culpa no indivíduo, como se o mundo ao redor não tivesse nada a ver com isso. E segundo, essa abordagem que foca tanto em medicação acaba sendo muito conveniente para a indústria farmacêutica, que talvez não tenha tanto interesse em discutir as causas mais profundas do sofrimento, sabe? Ok, se a causa não é só individual, para onde a gente vai? Isso abre a porta para uma perspectiva totalmente diferente. A gente entra agora na terceira parte, que explora uma ideia radical. E se a ansiedade for um produto da nossa sociedade? A base para essa outra visão é a chamada psicologia histórico-cultural. O nome parece complicado, mas a ideia é poderosa. Ela diz que a nossa mente, nossas emoções e até o nosso sofrimento não nascem do nada. Eles são moldados, construídos pelas condições sociais e históricas em que a gente vive. E aqui vem a pergunta que muda o jogo. E se a ansiedade não for um defeito de fábrica, um bug no nosso sistema? E se ela for, na verdade, um reflexo preciso do mundo lá fora? Uma resposta perfeitamente sintonizada com uma realidade que talvez seja ela mesma a doente. Beleza. Se a ansiedade é um reflexo do mundo, que partes desse mundo estão causando essa angústia toda? Na nossa quarta sessão, a gente vai investigar o que a fonte chama de motores da angústia. Um dos principais fatores apontados é o nosso modo de vida atual, dentro do capitalismo moderno. A lógica é de produtividade sem fim, de acumulação constante. E isso exige da gente um gasto cada vez maior de energia. Energia vital, energia psíquica. E esse processo é o que a fonte chama de desgaste. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o ritmo de vida e do trabalho fica cada vez mais intenso. Segundo, o nosso tempo para descansar, para se recuperar de verdade, fica cada vez menor, mais exprimido. E o resultado disso? Uma tensão psíquica constante que, uma hora, leva ao esgotamento total. Outro motor importantíssimo é a tal da alienação. Sabe aquela sensação de que o seu trabalho não tem propósito? De que você está desconectado das pessoas ao seu redor? E, no fim, desconectado de si? Essa perda de sentido, de conexão, é uma fonte gigantesca de sofrimento e está diretamente ligada à ansiedade. E, para fechar o combo, ainda temos as pressões culturais. A cultura do cada um por si, do individualismo extremo. A competição constante, em que parece que a gente está sempre numa gincana contra todo mundo. E a ideia de que o sucesso e o fracasso são só responsabilidade sua.
Isso tudo cria um ambiente de solidão e impotência que é o terreno perfeito para a ansiedade florescer. Certo. Mas como é que essas forças gigantescas, economia, cultura, desgaste, se transformam naquela experiência tão pessoal, tão íntima, que é a ansiedade? Na nossa quinta e última sessão, vamos ver como a ansiedade se manifesta como uma reação humana a tudo isso. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. Embora as causas possam ser sociais, coletivas, a dor é sentida de um jeito único por cada pessoa. A determinação é social, mas a experiência é singular, é no corpo de cada um. E essa experiência se manifesta de formas bem reais e concretas. O desgaste social vira taquicardia de verdade. O medo da competição no mercado vira um pânico paralisante. O isolamento cultural vira medo de sair de casa. Aquilo que era abstrato se torna dolorosamente físico. E isso tudo nos leva a uma redefinição muito poderosa. E se a ansiedade não for uma doença, não for um defeito? E se ela for uma reação humana perfeitamente normal a um ambiente que se tornou ele mesmo anormal e adoecedor? E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Se o jeito que a nossa sociedade está organizada contribui para essa angústia toda, o que isso significa sobre o caminho para o bem-estar? Talvez a resposta não esteja só dentro da gente, mas também no mundo que a gente constrói juntos.